Alô, galera de Cristo, tudo bem com vocês? Olha, eu, Tidio. Braulio, Como é que vocês estão? Como é que você está, estou Braulio? muito bem, Tudo graças bem? a Deus. Muito bem, Passou graças um a Deus. dia. Para mim é um prazer enorme, né, Braulio? Opa, Tá sempre. novamente aqui na praça, podcast na praça. Que bênção! Eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, né? Dá o joinha, porque nós precisamos muito desse joinha para que esse vídeo ele corra aí, né? Verdade. E faz um comentário lá, por favor, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu tenho... Oh, desculpa. Imagina. Não, vai lá. Então, vai lá. O seu comentário é importante para a gente saber se a gente está indo bem aqui ou não, né, Tid? Exatamente, né? É, porque a gente não sabe se nós estamos fazendo bacana ou não, né? Eu com o Braulio, nós decidimos assim, uma semana a gente leva uma palavra, uma mensagem aqui, eu e ele, né? E a outra semana a gente chama um convidado que poderá ser você. Você? Verdade. É, você mesmo, né? Com certeza. E hoje nós vamos começar a mensagem batendo um papo. Eu vou perguntar para o Braulio, você já se perdeu algum dia, Braulio? Alguma estrada ou alguma cidade aí nesse país que nós temos? Você já se perdeu? Já me perdi, Tid. E como é que foi? Já me perdi e foi horrível porque eu vou falar de uma situação em que eu me perdi de carro. De carro? De carro, porque eu tinha que andar, sabe, eu tava na Dom Pedro e tinha que entrar, sabe, naquela rodovia que vai para Minas Gerais, esqueci o nome da... Fernão Dias. Fernão Dias, exatamente. E tinha uma fila imensa de caminhão na minha frente, todos que iam entrar na Fernão Dias. E eu não me liguei disso e resolvi ultrapassar, sabe, os caminhões e passei direto da entrada da Fernão Dias. E aí você sabe o que aconteceu? Quando eu me liguei que eu estava perdido, Tid, eu comecei a procurar posto de gasolina e não achava posto de gasolina. E você precisava abastecer? E eu precisava abastecer. Meu Deus do céu. Você tá entendendo? E aí eu vi a viola em caco, Tid. Por quê? Foi horrível, foi horrível. Escurecendo, você não conhece nada, né, né, lá da estrada, ambiente, nunca foi para aqueles lados. Nunca fui para aqueles lados, nunca tinha ido, né? E aí, depois de rodar muito, Tid, com o meu tanque já, sabe, já bem perto, sabe, do terminal combustível. Do terminal combustível, e de repente abre um posto lá, achamos um posto, foi maravilhoso achar o posto. Você vê que eu dei risada, né? Involuntariamente, mas eu dei. Não sei se você percebeu. Você ficou desesperado, eu comecei a dar risada. Você sabia que muita gente hoje está perdida aí, desse mundão afora aí? E tem pessoas que dão risada dessa pessoa. Ah, se perdeu. É desse jeito, né, Braulio? Verdade. Mas ficar perdido não é fácil. Não é. Não é fácil. Cara, mas dá um desespero. Eu me lembro uma vez que eu já trabalhei no Rio de Janeiro por um ano. Dentro do Grande Rio e nas cidades circunvizinhanças. Isso, na região metropolitana. E na época que eu trabalhei lá, em 98, 99, não existia esse negócio de GPS não. Você entendeu? Você tinha que perguntar. Parar e perguntar? Parar e perguntar. E você trabalhava com o quê? Na época eu trabalhava com caminhão. Ah, e é mais difícil ainda, né? Era mais difícil. Por que você vai parar um caminhãozão, né, na beira para perguntar para alguém, né? Isso dentro da cidade, é horrível. O que eu quero dizer com isso, Braulio? Às vezes a pessoa está perdida, mas ela é orgulhosa e não quer perguntar como é que eu faço para retornar para o caminho. Não, eu vou achar. E vai lá e bate cabeça num lugar, e bate cabeça no outro. E não consegue. Muitas das vezes, a pessoa que vai te ajudar a sair desse embaraço está tão próximo de você. Exatamente. Né? Mas você prefere bater cabeça do que parar e perguntar para alguém como é que eu faço para retornar ao meu caminho. Outra coisa, vamos falar assim de... Sabe aquele quando passa o mundo animal? Aqueles gnu? Sim. Sempre ele anda em bandos, não é isso? Sim, sempre em bandos. Aqueles bandos... Por que ele anda em bando, o Braulio? Eles andam em bando justamente para não se perder. E para não ser atacado
E não ser atacado por predadores. É, porque eles estão É. em bando, tudo colado um no tudo outro. colado um no outro, milhares de animais. Né? Como é que o predador vai chegar ali? Ele precisa estudar. E como é que ele estuda, Tide? Ele fica observando aquele que está mais vagaroso. Quem é o predador, né? É, o predador, né? Quem que é o mais vagaroso, Quem que vai tá ficando pra mais trás. distraído, não tá ligando muito em ficar naquele povão. Eu não gosto de ficar naquele povão, não. Não curto ficar no meio daquele monte de gente. Vou ficar mais para trás aqui um pouquinho. Exatamente. E eu ficando mais para trás aqui um pouquinho, eu fico mais à vontade. Só que você estando mais à vontade desse jeito, Aham. o predador está de olho em você. Perfeitamente, Braulio. É que nem a ovelha, né? Tem a parábola da ovelha perdida. Se a ovelha tá perdida, solitária lá, e o bando tá lá na frente, 2, 3, 4 quilômetros pra frente, e a ovelhinha, ela bé, bé, tá dando sinal, né? Faz assim a ovelha? Faz assim. Ai, que gostoso fazer essa live, eu conheço isso, né? A ovelhinha, bé, bé. Ah, aqui que ela deu um sinal pro predador, né, cara? Ela deu um sinal pro predador, o predador, o inimigo das nossas almas, o diabo. Ele não brinca de ser diabo, e por isso que eu sempre falo, não brinquem de ser crente, de ser cristão. Nós não temos mais tempo para isso. Nem um minuto. Nem um Cláudio. minuto, não, nós não temos mais tempo para isso. Porque se você está vulnerável, longe do rebanho do Senhor. Ah, agora você vai falar de igreja? Eu não vou mais na igreja, não. Eu sou desigrejado. Eu acredito em Cristo, sim. Eu acredito em Deus. Eu tenho a minha salvação. Mas nós temos que andar conforme a Bíblia fala. Chegar-vos e congregar-vos, os que escapaste das nações. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 20. Quando fala que escapaste das nações, bro, quer dizer, o que escapou do mundo. Exatamente isso. Ô Tide, e tem uma coisa que é muito interessante, ó. Quando nós estamos afastados do Senhor, Tide, Certo. a gente, sabe, acaba achando que o mundo aqui fora oferece coisas e situações muito melhor que dentro da igreja, mas a gente não sabe ou não desconfia que é o nosso inimigo, o inimigo do Senhor, né, que já está tramando Exato. para que você sinta, né, super à vontade aqui fora, achando que você não tem necessidade de voltar a se aproximar do Senhor. Essas pessoas, brother, que eu tô vendo, que fala que é cristão, que acredita em Deus, amém. Você recebeu a graça do Senhor. Mas quando você recebeu essa graça do Senhor, você estava congregado, você estava dentro de uma igreja. Foi ali que você aprendeu, você entendeu? Independente que denominação cristã for, né? Exatamente isso. Ah, agora eu estou desigrejado. A Bíblia fala que nós somos o quê? A igreja. A igreja de Cristo. Por que nós somos a igreja de Cristo? Porque Cristo está na nossa vida. Se eu sou desigrejado, quer dizer, a igreja saiu de dentro de mim. A igreja, se nós somos desigrejados, se a palavra de Deus fala que nós somos a igreja e nós somos desigrejados, quer dizer que a igreja saiu de dentro de mim. Será que Cristo saiu de dentro de mim? Ou eu só estou com as minhas convicções intelectuais, de mente, não do espírito? Preste bem atenção, porque essas pessoas, elas ficam vulneráveis. Muito vulnerável. Você entendeu? E essas pessoas que estão vulneráveis, Tide, elas acham que mesmo elas estando fora da igreja, Deus está com elas. Você está entendendo? No sentido assim, de que qualquer coisa que eu faço, o Senhor vai me encaminhar para o caminho certo. Não é bem assim não, gente. Não é bem assim não. O que acontece? Quando você se afasta dos caminhos do Senhor, é como você, sabe, é como se você estivesse em um cercado, né, um animal dentro de um cercado. Exato. Você está entendendo? E o pastor, né, que é o dono das ovelhas, vamos dizer assim, ele está cuidando de você ali dentro, sabe, desse cercado. A partir do momento que você queira se aventurar fora desse cercado,
e que ele não percebeu que você está fora desse cercado, ou que ele tenha percebido sim, porque tudo está debaixo do controle do Senhor, mas ele deixou você sair para você ver como é que é o mundo lá fora. E você sabe o que acontece, Tito? Muitas das vezes você escapa, muitas das vezes você quer se aventurar, enquanto você tiver condições e vivo, tiver condições de voltar para o caminho do Senhor, excelente. Mas e quando você não tem mais condições de voltar para o caminho do Senhor? Como é que você vai fazer para voltar? Olha, é uma coisa que eu falo, Braulio, essas pessoas, os desigrejados, a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Com certeza. Então eu tenho certeza que alguém começou na orelha dessa pessoa: ah, o pastor é isso, a pastora é isso, o pastor é isso, a igreja tal é aquilo. Não existe igreja perfeita. Deixa eu falar uma coisa para Não você existe. em relação a isso. Gente, dentro de uma igreja é onde frequenta pessoas. Exato. Uma igreja, você sabe o que é uma igreja, gente? Uma igreja é um pronto-socorro de almas. Exato. Então, você sabe o que acontece? Dentro da igreja, é lógico que vai haver problemas. Tem um monte de gente dentro da igreja que são pessoas diferentes umas das outras. Então, uma concorda com isso, outra concorda com aquilo, não concorda com isso. Então, é lógico que vai haver problemas. Mas o que acontece? Você estando dentro, né, em comunhão com os irmãos, com o corpo de Cristo, uma pessoa, ela dá força para outra, faz com que a gente se consegue um ajudar o outro no nosso dia a dia. É para isso que serve nós estarmos dentro da igreja, estarmos, buscando a presença do Senhor todos juntos. Não é assim, Tide? É para isso que existe isso. A Bíblia fala, no mundo tereis aflição. Sim. Tem de bom ânimo. E eu venci o mundo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, né, Deus o livre, aquela pessoa que estava lá desigrejada, de repente caiu num leito de enfermidade. Ninguém veio me visitar, ninguém veio me ver, porque não está em comunhão com o corpo de Cristo. É ou não é? É verdade. Só é lembrado aquele que é visto. Com certeza. Só é lembrado dentro de uma igreja quem é visto. Ah, não, tenho certeza que você vai deixar no comentário. Essa palavra aí não é de Deus, não. Gente, presta atenção uma coisa. Vocês já viram uma situação assim, em que você de repente está andando na rua, de repente você encontra com uma pessoa que faz tempo que você não vê. Aqui que a pessoa fala: nossa, eu tinha até esquecido de você. Por quê? Porque não está vendo você. Verdade. É seu amigo de tantos anos, mas não lembrava de você. Por quê? Porque não está vendo você. É igual que nós temos um grupo no WhatsApp, né? Quem não sabe, acho que tem 130 pessoas, por né? aí. Tem pessoas que eu não lembrava. Porque eles tomaram os outros caminhos. Um foi para uma igreja tal, o outro foi para a igreja tal. Mas é o corpo de Cristo, hoje está servindo a Deus em algumas denominações. Amém. Você está louvando ao Senhor? Glória a Deus. Está servindo a Deus? Glória a Deus. Quem é eu para te condenar? Eu fico triste quando sai alguém da igreja e fala assim: não, agora eu sou desigrejado, não quero comer mais essa comida aqui, eu vou buscar comida de fora. Preste bem atenção, hein? Porque tem restaurante com aquela fachada maravilhosa, né? A comida é horrível, quer dizer, a comida é feita lá numa cozinha suja. Só a fachada que é maravilhosa. De repente você começa a comer essa comida naquele restaurante lindo, começa a te dar uma dor de barriga, porque você está alimentando o seu corpo. Se você alimentar seu espírito com comida espiritual contaminada, a sua alma, seu espírito vai estar contaminado. Você vai ficar fora do eixo. Preste atenção. Dia menos dia, você vai precisar de alguém. A Bíblia fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu preciso de você, meu querido. Você precisa de mim, de nós aqui. E nós precisamos, de Cristo. É isso mesmo. Até o fim. Até o fim, brother. Tem um versículo que fala, em Salmo 119, o versículo é o 176, que diz assim,
andei desgarrado. A pessoa a pessoa que escreveu esse versículo, ela disse assim: meu Senhor, eu andei desgarrado. Ela reconheceu. Ela reconheceu, andei desgarrado como a ovelha perdida. E aí o que acontece? Busca o teu servo. Ele está pedindo para que o Senhor o busque, sabe, aonde ele estiver, que o Senhor possa, sair dos afazeres dele para ir buscá-lo. Você sabe por quê? Porque ele alega assim, ó: pois não me esqueço dos teus mandamentos. Ele nunca esqueceu, mas ele quis ter uma aventura. Ele quis ter uma aventura aqui fora. Sabe quem fez assim? Filho pródigo. Exatamente isso. Quis ter uma aventura, porque achava que fora dos caminhos do Senhor, que fora dos caminhos do Pai... Ou ele sozinho consegue suportar. Você tá entendendo? E aí achou que dava conta do recado, né? Não, eu vou lá. Pelo seu próprio braço, você não consegue. Nós temos que estar debaixo da presença do Senhor. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que orar ao Senhor e falar: se o Senhor for comigo, eu vou fazer isto e vai dar certo no nome de Jesus. Mas se o Senhor não for, nem daqui eu saio. Exatamente. Às vezes a pessoa, eu vou ser desigrejado agora, né? Quer dizer, não existe a palavra desigrejado. Não existe. É o termo que o pessoal está dizendo aí, só para dizer que serve a Deus, mas na sua casa, sozinho. Que não precisa estar que não precisa estar dentro da igreja. Mas só que tem gente, Braulio, eu tô aqui, mas eu vou pesquisar como que é aquela religião tal, ou aquela seita tal. É a mesma coisa que você tá vendo uma caixa de marimbondo, eu vou lá tirar vou ver como é que é, lá de pertinho. O que vai acontecer, Braulio? Nossa, vai ter muitos seguidores. Jesus amado. Parece que no momento ele tá pertinho, às vezes não tá acontecendo nada, Braulio. É verdade. Ele tá ali de boa, mas na hora que ele vira as costas, cara, vê um vexame, como é que chama? Um enxame. Um enxame de marimbondo, né? Às vezes estava ali e não aconteceu nada, mas você virou as costas, aquele enxame, mas o inimigo é astuto. Você vai lá, você recebe aquele elemento espiritual contaminado, parece, conheci, não aconteceu nada. Mas se você está no território, você está com uma carga, né, de demônio, você nem está sabendo. Ele está quietinho ali, tá? Ele está quietinho, preste bem atenção. Com Deus não se brinca, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Não brinca. E ele quer, sabe o que ele quer? Afastar quanto mais pessoas, afastar do Senhor. Ele quer isso. Ele quer afastar uma quantidade grande, porque ele sabe que ele não tem jeito mais. Ele não tem mais jeito, você está entendendo? Enquanto Deus nos ama. Deus, ele não ele quer buscar a gente. Ele quer ter nós de volta o tempo todo. Mas nós temos que ter atitude, Tid. Exatamente. Essa atitude é a atitude, de querer voltar para o Senhor. Porque muitas das vezes o Senhor, está buscando esta pessoa, mas a própria pessoa não quer voltar para o Senhor. Porque ela acha que ela é autossuficiente. Ela acha. O que é uma pessoa autossuficiente? É uma pessoa que fala assim: eu sei, você está falando aí é balela. Eu conheço tudo que você está falando. Eu conheço essa palavra. Eu vivi lá tanto tempo. Não é assim, Tid? Exatamente. Eu vivi lá tanto tempo. Você sabe porque às vezes a pessoa já está numa vida confortável, já conquistou, já pediu tudo que Deus poderia fazer, ou não, fala, não consegui nada até agora, e não vou conseguir. Por que não conseguiu? Às vezes a gente vê irmãozinhos na igreja, 20, 30, 40, 50 anos na igreja, escutando o pastor ou alguém lá de cima, seja qualquer denominação, tá? Você vai ser abençoado, você vai ter seu carro, você vai ter a sua casa, e passa ano não tem nada, Braulio. Não tem porque está duvidando. Não é também só isso, Braulio. A Bíblia fala que nós temos que mudar o quê? O nosso
O nosso entendimento, renovar a nossa, não se conformeis com este mundo, mas renovar a sua mente pela graça do Senhor. Você sabe o que é isso? Você gente? entendeu? Ela não renova, Braulio. Não renova, sabe isso? Isso é assim, ó. A pessoa, sabe, o pastor vai lá e ora por você e fala, ó, Deus tem uma bênção para você. E realmente Deus tem uma bênção para você. Só que você não muda esse seu jeito, você não muda, sabe o seu pensamento, você não muda, sabe, a tua postura em relação a Deus. Sabe o que acontece? A bênção está ali, mas Ele não vai dar a sua bênção porque você não teve, sabe, uma atuação, uma mudança realmente, sabe, para que Deus possa abençoar a sua vida. Você está levando a sua vida com a barriga, achando, sabe empurrando a vida com a barriga, achando que está tudo bem, que está tudo certo. Não é assim, meu irmão. Às vezes a pessoa está enfiada em dívida, Braulio, e culpa o governo, culpa isso, culpa aquilo. É a pessoa mesmo, gastou mais do que ganha. Exatamente. Isso é mudança. Isso é mudança de comportamento, sabe? Metanoia. Mudança de mente. Exatamente, Braulio. Mas é assim, eu não estou exortando ninguém, nem o Braulio, né? Eu só estou falando aquilo que eu já vivi um dia na vida e eu me dei muito mal de ter tomado outros rumos. Eu sei quanto eu sofri. Eu também. E para mim parecia que estava tudo ótimo, maravilha, né? Até que um dia o diabo pisou na minha garganta. Aí meu pai olhou para minha cara e falou: Tid, abre os olhos, o diabo está te humilhando. Quando eu abri os olhos, eu vi que estava mesmo. Aí eu vi meu pai, que não era crente, ele se converteu, estava indo para o céu, e eu que era crente estava indo para o inferno. Misericórdia. Meu olho abriu assim de uma tal maneira. Eu falei, não, eu quero estar junto. Aonde? Junto com quem? Seguindo no caminho com meu pai, depois de velho, hein? Né? Isso aconteceu aí uns 40 anos atrás, tá? E eu também fiquei muito tempo longe dos caminhos do Senhor. 40 não, mas uns 28 anos atrás, mais ou menos, né? E esse negócio, a gente ficar longe dos caminhos do Senhor é triste. Exatamente. A gente fora dos caminhos do Senhor, a gente não vê essa tristeza. Enquanto você estiver com os amigos, conversando, trocando ideia, você não consegue ver isso, Tid. Tá ali trabalhando, volta, ganha bem, compra isso, compra aquilo.